10, Paulo diz assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Vou repetir o final. Toda essa classe de pessoa não herdarão o reino de Deus. Amém? A igreja pode se assentar? Também está escrito, querido, no livro de Apocalipse, no capítulo 21, o versículo de número 8. Ali existe também 8 classes de pessoas que vão morar no inferno. Apocalipse 21, 8, ele está escrito assim, dessa forma. Ei, preste bem atenção. Mas quanto aos tímidos, eita, quanto aos incrédulos, maravilha, quanto aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, quanto aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Ei, o que eu vou pregar está dentro dessa palavra. E eu costumo dizer que isso aqui é dele, o manto é dele, a glória é dele, o ministério é dele e o altar é dele. E se tu não estiver gostando, vá reclamar com ele. Eu apenas sou profeta para repetir o que está dentro desse livro. Amém? Alguém pode estar dizendo, mas o senhor não pode pregar isso, porque hoje é crime, é contra a lei. Não pode mais falar sobre essas coisas dentro da igreja, porque senão será considerado homofobia. Não pode mais falar isso. Esses textos da Bíblia têm que ser retirados. Eu tenho uma palavra para te dar nessa noite. A minha Bíblia diz claramente que há daquele que tirar um tiro da letra desse livro. É a Bíblia que fala, não sou eu. A palavra, há daquele que tirar um tiro da letra desse livro. Outra coisa também que eu quero deixar bem claro, a minha Bíblia também diz, no livro de Mateus, capítulo 10, o versículo 28, e não temeis os que matam a carne, e não pode matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então eu quero dizer principalmente uma coisa: o que eu vou pregar? Não tenho medo de autoridade, não tenho medo de polícia, não tenho medo de ir para a cadeia, até pelo contrário. Se eu for preso ou se eu for para a cadeia, lá dentro da cadeia tem pessoa para me evangelizar também, sem problema nenhum. Amém? Mas pastor, eu não queria ouvir isso, esse é problema teu. Eu vou apenas repetir o que está dentro desse livro. E a minha Bíblia, se está falando, é porque está sendo verdade. Se está falando, é porque está escrito. Se está falando, foi porque ele sabia o que estava dizendo. Eu costumo falar de novo: isso aqui é dele, o manto é dele, a glória é dele, a graça é dele. E se quem não estiver gostando, vai reclamar com ele. Ele escreveu, o Todo-Poderoso escreveu, dentro desse livro, aqui dentro existe 8 classes, 4 mais 4, 8 classes de pessoas que não vão morar na glória, não vai morar no céu. Querendo ou não, a Bíblia diz que tu não vai, é porque tu não vai. Se está falando que tu não vai herdar o reino, se você estiver dentro dessas 8 classes, é porque tu não vai herdar o reino. Você pode falar o que quiser, você pode dar sua opinião, você pode achar o que tu bem entender, mas ele diz, e eu digo com a palavra dele. Se ele falou, está falado. Correto? Ele disse que tem 8 classes. Tem. E uma das primeiras classes de pessoas que vão morar no inferno é a palavra que fala, não sou eu. A Bíblia diz que os tímidos
palavra de Deus e o rejeitou. Sabe como é que os tímidos agem? Os tímidos agem assim: não está na hora de ir para a igreja, não. Esse negócio de igreja, isso não é para mim, não. Igreja, não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer aquilo. Não dá para mim, não. Eu não quero aceitar esse Jesus, não. Não, minha colega me convidou para ir na igreja, mas eu tenho vergonha. Eu ando com a roupa assim, assada. Para mim não dá, não. Esse negócio de crente não é comigo. Esses são os tímidos, que um dia ouviram a palavra e rejeitaram a palavra. Ouviram falar de Jesus e não quiseram Jesus por vergonha, por timidez. Amém? Falava que lá dentro da igreja só tinha pastor sem vergonha, pastor de pilantra. A maioria dos pastores são safados. Lembra disso? Os tímidos é que falam essas coisas. Disfarça a palavra. E a Bíblia diz claramente que esse tipo de pessoa, essa classe de pessoa, não herdará o reino de Deus. A segunda classe que não vai morar na glória, a segunda classe que não vai morar no céu, chama-se o quê, pastor? Os incrédulos. Aqueles que vê Deus falando, vê Deus trabalhando, vê Deus agindo, vê milagres, já contemplaram algum tipo de milagre, mas não acreditaram que era Ele. Colocaram sua fé aonde, pastor? No santo, nos guia. Não, foi Santa Helena que me curou. Não, foi fulano de tal que me curou. Sabe? Eu dei uma oferenda e ele me curou. Não acredita no que Deus pode fazer. Deposita a sua confiança em quem não deve. Somos incrédulos. Não, aquela igreja ali, lá tem um lugar que o homem expulsa demônio, mas aquilo é tudo combinado, aquilo ali é tudo armado. Você é incrédulo, você não acredita em Deus, você é ateu, você não acredita na existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia te chama de incrédulo e diz a palavra, querido, que os incrédulos não herdarão o reino dos céus. Não vai não. Tu não acredita em Deus? Não acredita em Jesus, querido? Não acredita que um dia Ele vai voltar? Então tu é incrédulo. Tu não acredita. Se tu não acredita, tu é incrédulo. E se você é incrédulo, diz a palavra de Deus. Não foi eu que falei, está aqui, ó. Apocalipse 21, 8. Não é eu que digo. Aqui está escrito, querido. Quanto aos tímidos e quanto aos incrédulos, não acredita nas coisas de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Ainda tem pastores verdadeiros na terra. Não tem só falso não, crente. Ô meu querido, aliás, crente tu não é, tu é incrédulo, tu não pode ser crente. Hein? Ainda tem gente verdadeira na terra. Ainda tem profetas com o chamado de Deus na terra. Eu acho bom tu acreditar se tu quiser morar no céu. Eu acho bom tu acreditar enquanto a porta da graça está aberta, porque vai chegar um dia, querido, que tu vai querer acreditar e não vai dar tempo. Diz a Bíblia que você não vai herdar o reino de Deus. A terceira classe de pessoa que não vai herdar o reino de Deus, qual é, pastor Josi? Os abomináveis. Você sabe o que significa abomináveis? Não sabe não? Então eu vou te passar para você. O que é abominação? Abominação é todo aquele que transgride o mandamento de Deus. Por exemplo, Deus fez macho e fêmea, hein? Deus fez tudo certinho. Aí você cismou de mudar o curso da natureza. Você é homem, mas sente atração por outro homem. Você é mulher, mas sente atração por outra mulher. A Bíblia
porque a porta da graça ainda está aberta. E a Bíblia diz aqui em Apocalipse, capítulo 12, versículo 5: lembra-te de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Volta lá atrás, querido, abandona teu pecado. Caso contrário, diz a Bíblia que tu vai passar a eternidade dentro do inferno. É a palavra que diz. Eu estou repetindo apenas o que está aqui dentro desse livro. Você pode estar dizendo aí, pastor, o senhor não tem medo de morrer, não? O senhor não tem medo que alguém dê um tiro na sua cabeça? Não, querido, não tem medo não. A minha Bíblia aqui diz para mim, praticamente, a palavra diz para mim, em Mateus, no capítulo 10, o versículo 39, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e aquele que perder a sua vida, por amor de mim, achará. Ainda que eu perca a minha vida, pregando a verdade, eu sei onde eu vou encontrar ela, lá na glória. Por isso que eu falo com ousadia, falo do que está aqui dentro da palavra. A quarta classe de pessoas que vão morar no inferno não vai herdar o reino do céu. Diz a Bíblia, quem, pastor? Os homicidas. Você tem prazer em tirar a vida um do outro. Não foi eu que deu a vida, como é que tu anda matando um e outro, meu filho? Que negócio é esse? Só Deus tem o poder de tirar a nossa vida. Não, eu vou comprar um revólver e vou matar. Que isso? A Bíblia diz claramente que você também não herdará o reino de Deus. É a Bíblia que diz. Você está dentro dessa classe? Vive com o coração cheio de ódio, meu filho. Não tem coisa melhor você entregar teus inimigos na mão do Todo-Poderoso. E vou te falar mais. Escute bem o que eu vou te dizer. Ei, você que ama assassinar, você que tem sangue de inocente nas costas, será duro para ti naquele grande dia, no dia do grande juízo de Deus. A minha Bíblia diz aqui no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Aquelas pessoas que tu assassinou, que tu matou, que tu tirou a vida de um por um, todo aquele sangue tu há de prestar contas a Deus no grande dia do juízo final. Tu não vai herdar o reino. É a Bíblia que está falando, não sou eu não. Ai, pastor, não falando, vai não, senhor. Se a minha Bíblia está dizendo que você não vai herdar o reino, é porque tu não vai herdar o reino, querido. Não tem saída. Ai, pastor, mas qual é a outra classe de pessoas também que vai para o inferno? A quinta classe de pessoas que vai morar no inferno. Quem é, pastor? São os fornicadores. Aqueles que não são casados. Casalzinho de namorado, de repente está dentro da igreja, vivendo na safadeza. Sai do culto e vai para o motel. Ei, quando não está no culto, está na pilantragem, está na safadeza. A Bíblia te chama de fornicário. Tu não é casado? Está tendo relações sexuais antes do casamento, achando que tu vai morar no céu? Não, a minha Bíblia diz que você ficará de fora. E a palavra também diz claramente que tu jamais irá herdar o reino de Deus. Lá não é lugar disso. Lá não entra quem faz safadeza. Lá não entra quem vive na... Não vou falar aqui em português claro. Lá não entra quem vive na sacanagem. Lá não é lugar de sujeira. Está aqui na palavra, não é eu que digo. Eu sou a pessoa que estou sendo profeta para repetir o que está aqui dentro. Apocalipse 28. Eu estou tendo ousadia debaixo do Espírito para falar isso. Eu não estou te enganando, eu não estou mentindo. Estou falando apenas o que está dentro da Bíblia. Não está gostando? Vai reclamar com ele. Comigo não. Eu não tenho nada a ver com a história. Eu só estou apenas repetindo com ousadia o que está escrito dentro desse livro. Isso aqui dentro está escrito é porque
que tu serás lançado no inferno. Está vivendo na idolatria, ao invés de acreditar no Senhor Todo-Poderoso, está vivendo do outro lado, achando que Deus naquele dia vai te poupar. Tu que está pregando a verdade, fazendo outras pessoas acreditarem em você, fazendo pessoas beberem água podre, está fazendo um monte de mandinga para deixar a pessoa doida, leva a pessoa para o cemitério, está entregando despacho a entidades malignas, querido, o nome disso são demônios. A Bíblia fala que você jamais herdará o reino de Deus. A palavra de Deus fala. Eu não acredito nisso aqui. Você não. Aqui você não. Outra coisa. Muita gente diz assim: mas ele é pai de santo. Ele é mãe de santo. Olha pra cá. Pai de santo sou eu, querido. Pai de santo sou eu. Pai de santo são meus dois obreiros que estão aqui. Aí tu pergunta: por quê? Eu sou pai de dois filhos lindos, bonitos, maravilhosos. Eu é que sou pai santo. Pai, não, pastor, mas eu sou pastor, não. Eu sou pai de santo, querido. Eu tenho dois filhos lindos que me deram uma família. Hoje até vovô eu sou. Mas leite sério? Essas coisas? Não, isso aí não. Sou pai de santo que um dia vai morar no céu, vai herdar o reino do céu. Fora isso, querido. Não. É a palavra que está falando. Está vivendo de feitiçaria? Está vivendo de encantamento, querido? Está achando que um dia tu vai passar a tua eternidade no céu? Não, tu vai para o inferno. A Bíblia diz que tu não vai herdar o reino. E se tu não vai herdar o reino, você vai herdar o inferno por toda a tua eternidade. Pastor, qual é a outra classe de pessoas que vai para o inferno? A outra classe são quem, pastor? Os idólatras. A sétima classe de pessoas que vai para o inferno chama-se idólatras. Você pode estar aqui dizendo assim: mas idolatria é só aqueles que adoram, pastor, imagem de escultura, santo isso, santo aquilo. Não, eu não sou idólatra, não, eu não tenho nada a ver com isso. Quem vive na idolatria não vive só com esse negócio de adorar a imagem, não. Por incrível que pareça, tem muito crentes também dentro da igreja vivendo de idolatria. Dentro da igreja hoje tem crentes idolatrando Flamengo, idolatrando Vasco, Fluminense, Botafogo. Fica doente com esse time, conhece tudo desse time, vive na idolatria, aquilo mora no coração dele. O nome disso é idolatria, querido. Até porque a minha Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19: a Bíblia diz que o homem é escravo daquilo que o domina. Teu time te domina? Domina, eu sei que domina. Porque você sabe quando é que ele vai jogar. Você não perde um jogo dele. Irmão, tem crente que até tem televisão. Como é o nome daquela televisão assinada? É um negócio, eu não sei como é que funciona, porque eu não tenho. É TV, assinatura de TV, para não ter que perder o time dele jogando, não. Meu time pode ir, o nome disso é idolatria. Tu também não vai herdar o reino dos céus. Sabe tudo do time dele de futebol, conhece tudo. Quantos campeonatos ganhou? Quem são os jogadores? Quem foi expulso no outro jogo? Quem foi o gol no jogo passado? Sabe tudo, mas não conhece nada de Deus. Sabe tudo do time, mas não tem intimidade com Deus. Sabe tudo das coisas do mundo, mas não sabe nada das coisas de
querido, o reino de Deus é a Bíblia que diz, não é eu não, é a palavra que diz isso aqui. Você está brincando de ser crente? Está vivendo na idolatria? Tu não precisa disso. E ainda vamos a fundo. Vamos a fundo. Olha o que a Bíblia diz. 2 João, capítulo 15, versículo 16. Perdão. 2 João, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. Está escrito assim: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A idolatria, querido, é mundana. Se tu ama as coisas do mundo, a minha Bíblia diz que o amor de Deus não está sobre você. Você pode estar achando ruim essa mensagem, mas é a tua realidade que eu estou pregando aqui, ó. Ou tu seja santo ou tu não seja nada. É a Bíblia que está dizendo que os idólatras não herdará o reino de Deus. Não vou falar mais. Você está assistindo isso? A partir de hoje, Deus não te tem por inocente. Deus não te tem por inocente a partir de hoje. Quer continuar na tua idolatria? Pastor, isso não tem nada a ver, não. Isso é palhaçada. O que tem? É uma coisinha boba. Todo entretenimento. Vai ler a Bíblia aqui, ó. Entretenimento de crente é isso aqui, ó. É Bíblia, é joelho, é jejum, é oração. Entretenimento de crente é isso aqui. A palavra. Coisas do mundo, não. Até porque, olha bem o que eu vou te falar. A minha Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 21, está escrito assim, ó: e não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. E não podeis ser participantes do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Ou seja, o crente, ele não pode jogar dos dois lados. Deu para tu entender o mistério? Por que Deus não aceita idolatria? Ou tu fica lá na idolatria, querido, ou tu fica aqui participando da mesa. Caso contrário, querido, se tu não estiver na mesa do Senhor, você, querendo ou não, vai estar na mesa dos demônios. Você vai estar na mesa do diabo. Por isso que Deus não aceita idolatria de forma nenhuma. A oitava classe de pessoas, a oitava classe de pessoas que vai para o inferno. Quem são, pastor? São os mentirosos. Os que vivem de mentira. Até porque a própria Bíblia diz que o mentiroso, além dele ser filho do diabo, a Bíblia diz que o próprio diabo é o pai da mentira. Tem muita gente hoje dentro da casa vivendo de mentira, achando que vai morar no céu. Está aqui dentro, mas é o sétimo de primeira. Está aprendendo com as coisas do mundo. A mentira é para quem vive no mundo. Aqui dentro não, aqui é lugar de santidade. Aqui dentro é lugar de santidade. Mentira não. Está aqui dentro, mas odeia seu irmão. Está aqui dentro, mas não tem prazer nas coisas de Deus. Está aqui dentro, mas leva a obra de Deus desleixadamente. Está aqui dentro, mas não dá testemunho. Está aqui dentro, mas não resplandece a luz de Deus na vida, aleluia, para o mundo assistir. Então tu é mentiroso. Está aqui dentro, mas quer viver de qualquer maneira. Então tu é mentira, querido. Tu é mentiroso. Está aqui dentro, sequer sente a presença de Deus. Tu é mentiroso. Não, pastor, eu sinto Deus. Tu não sente nada. Tu é mentiroso. Sabe? Quem anda com Deus, quem é verdadeiro, guarda essa palavra aqui, ó. A minha Bíblia diz em João 8,47: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. De repente você está me assistindo e está dizendo assim: ai pastor, o senhor está sendo muito metido a santa, não. O senhor está aí, esse negócio, só o senhor que é santo. Não. Presta atenção. Você deve estar falando errado, porque santo eu sou. Eu preciso ser santo. Querendo ou não, eu preciso ter a minha vida em santidade com Deus. Para eu poder pregar o que eu estou pregando, eu tenho que ser santo, querido. E a Bíblia me manda eu ser santo. A palavra diz para mim assim, ó: sede santos,
porque amanhã farei o quê? Maravilha no meio de vós. Aí a Bíblia também diz em Hebreus 4, a minha Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 12, verso 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então não é preciso ser santo. Mentiroso não. E você conhece quem é mentiroso, você conhece. Pela cara do mentiroso, você sabe que ele é mentiroso. Mentiroso. E tem muitos dentro da casa achando que vai morar no céu e não vai por causa da mentira. Está dentro do manto, mas vive na mentira. Está parecido com o ímpio. Diz que é, mas não é. Diz que faz, mas não faz. O nome disso é o quê? Mentira. E se é mentira, a minha Bíblia diz que você não vai herdar o reino de Deus. Não vai herdar. Deu para entender o mistério? Pastor, mas eu nunca o escutei. Ele está escutando hoje. Tu está ouvindo hoje na terra. Eu não minto. Eu não preciso falar mentira. Eu sou apenas profeta para repetir o que está aqui dentro. Não, que não manda aqui, ó. Você quer morar na glória? Então viva na verdade. Viva João 8,32. E conhecereis a verdade. E a verdade o quê? Vos libertará. Conheça a verdade. Não deixa ninguém te enganar, não. Ei, eu quero dar um recado para você, pregador. Não tenha medo de pregar o que está nesse livro. Ei, tu é do manto, então prega o que está aqui dentro, filho. Sem teologia, sem mimimi. Ei, prega sem fazer rodeio. Prega uma mensagem que o povo venha entender. Por quê? Porque naquele grande dia tu será cobrado por omitir aquilo que está dentro dessa palavra. Não pegue o que o povo quer ouvir, não, varão. Não, varão. Pregue o que está aqui dentro. Está aqui dentro, então prega. Seja profeta para repetir o que está dentro desse livro. Esse é o mistério. Não, pastor, mas eu não posso pregar, porque senão o pastor vai me chamar no gabinete. Minha filha, a Bíblia está dizendo para você: não temas. E não temeis, e não temeis, e não temeis. A palavra está dizendo, querido, e não temeis. Os que matam a carne não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. O crente não foi feito para ter, irmão, medo para pregar isso aqui, não. Por isso que eu sou crente, querido. Eu já vivi o que eu tinha que viver. Não tem um impedir, mas vou te matar. Minha morte é lucro, irmão. Igual Paulo falava. O morrer para mim é um grande lucro. Eita glória. A Bíblia que está dizendo para mim, meu filho, tu está com medo de morrer? Aquele que quiser salvar a sua vida vai perder. E aquele que perder a sua vida por amor de mim vai achar. Olha o contraditório, irmão. E agora? Tu salva, tu perde. Tu perde, tu acha. Tu acha que eu vou perder isso, querido? Tu acha que eu vou jogar isso por terra? Vou nada, eu fico com a palavra. Eu quero ficar com a palavra. Eu quero entrar no manto da palavra. Eu quero pregar a palavra. Eu quero entrar no mistério da palavra. Ei, pastor, mas está doendo, está doendo, querido. A Bíblia fala claramente que quando o sal bate na ferida, arde, mas sara. Se o sal não tiver sabor, ele não presta para nada. Mas está batendo na ferida, está ardendo, é para te sarar, gente.